ao canal da Complementar. Nesse vídeo daremos sequência ao dimensionamento do circuito de iluminação que já havíamos começado a dimensionar nos dois outros vídeos anteriores. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, peço que assista para poder entender este vídeo. Nesse terceiro vídeo, eu vou apresentar para vocês como que nós obtivemos o valor da potência total em watts e já vamos obter também o valor da potência em volt-ampere do circuito. Como nós vimos, o circuito número 1 é um circuito de iluminação. E veja que toda a carga de iluminação desta residência está dividida entre os circuitos 1 e 2. Então o que nós devemos fazer é identificar no projeto qual carga de iluminação pertence ao circuito 1 e qual carga de iluminação pertence ao circuito 2. Bom, vamos olhar lá na planta baixa quais cargas fazem parte do circuito 1 e quais cargas fazem parte do circuito 2. Nós podemos verificar que as cargas que fazem parte do circuito 1 são o ponto de iluminação da suíte, o ponto de iluminação do banheiro da suíte e a sua arandela, o ponto de iluminação do banheiro de solteiro e também a sua arandela, o ponto de iluminação do corredor da circulação, o ponto de iluminação da cozinha e a arandela da área externa. Os demais pontos de iluminação, nós podemos ver mais abaixo no projeto, já fazem parte do circuito 2. Tanto o quarto de solteiro 1, o quarto de solteiro 2, sala de jantar, a outra sala e as iluminações externas aqui da garagem também fazem parte do circuito 2. Então, neste momento, estas cargas não nos interessam. Aqui você pode estar se perguntando como foram encontrados esses valores de potência. No caso dos pontos de iluminação no teto, foi utilizada a seção 9 da NBR 5410, que prevê para ambientes habitacionais, ou seja, residências, uma determinação de um volt-ampere mínimo, ou seja, uma potência em volt-ampere mínimo, de acordo com a metragem quadrada do ambiente, sendo 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados inteiros. Lembrando que esta regra da NBR 5410 se aplica apenas a ambientes habitacionais, como é o caso das residências. Já para os pontos das arandelas, foi selecionada uma arandela com um modelo comercial. Neste caso, foi utilizado este modelo de arandela, que possui potência nominal de 5 watts. Agora nós precisamos nos atentar ao seguinte ponto. As potências dos pontos no teto estão em volt-ampere, ou seja, são potências aparentes. Já as potências das arandelas estão em watts, ou seja, são potências ativas. Eu não posso somar diretamente potências ativas com potências aparentes. E o que eu desejo para o dimensionamento dos condutores é a potência aparente, ou seja, em volt-ampere. Para fazer a soma total das potências desses dois tipos de ponto de iluminação, ou seja, do teto e da arandela, eu preciso saber qual é o fator de potência de cada um desses pontos. No caso das arandelas, basta eu buscar esta informação no catálogo do fabricante. Eu posso perceber que o fator de potência informado pelo fabricante é maior do que 0,5. Então eu vou utilizar o próprio 0,5 como fator de potência para as arandelas. Já para os pontos de iluminação no teto, a NBR 5410 não estabelece um fator de potência para esse tipo de situação, ficando a critério do projetista. Neste caso, vamos considerar que o fator de potência dos pontos no teto será igual a 0,8. Agora vamos utilizar o Excel para nos auxiliar nos cálculos. Vamos transcrever a potência de todos os ambientes. Na suíte, nós temos 160 volt-ampere. Em cada um dos banheiros, eu tenho 100 volt-ampere. Na circulação, eu tenho mais 100 volt-ampere. E na cozinha, eu tenho 220 volt-ampere. No Excel, eu coloco os ambientes com as suas respectivas potências em volt-ampere. Agora, eu vou inserir as potências das arandelas. Porém, agora não estamos mais falando de potência aparente, estamos falando de potência ativa. Então eu vou numa segunda coluna e coloco 15 watts, pois nós temos 5 watts por arandela e são 3 arandelas, ou seja, 3 vezes 5, 15. E eu vou identificar lá em cima como W de watts.
Agora eu preciso informar qual é o fator de potência de cada um desses pontos. Como nós havíamos falado, para os pontos de teto foi determinado um fator de potência de 0,8 e para as arandelas um fator de potência de 0,5. Preenchido os valores de fator de potência, agora eu consigo calcular as potências que faltam. Ou seja, para aqueles pontos que eu possuo apenas a potência aparente, como é o caso dos pontos de iluminação no teto, eu posso calcular a potência ativa W e também a potência reativa em volt-ampere reativo. Já para o ponto que eu possuo apenas a potência em watts, eu posso calcular a potência aparente e a potência reativa. Se eu conheço apenas a potência aparente, como que eu calculo a potência ativa? Basta multiplicar a potência aparente pelo fator de potência. Multiplicando a potência aparente pelo fator de potência, nós vamos obter 128 watts no caso da switch, e eu posso fazer isso para os outros ambientes também. Se eu tenho a potência ativa e o fator de potência, para calcular a potência aparente, basta fazer o processo contrário, dividir a potência ativa pelo fator de potência, ou seja, 15 divididos por 0,5. Agora eu preciso determinar as potências reativas em volt-ampere reativo. Como que eu vou fazer esse procedimento? Sabe-se que a potência aparente ao quadrado é igual à potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Sendo assim, para calcular a potência reativa, basta fazer a raiz quadrada da potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado. É isso que nós vamos fazer no Excel. Eu vou pedir para o Excel arredondar a resposta e ele vai calcular a raiz quadrada da potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado. Fecho o parênteses da raiz, indico quantas casas decimais eu quero o meu arredondamento e fecho o parênteses do arredondamento. Então, para o primeiro ambiente, a switch, nós temos 96 volt-ampere reativo. Basta eu puxar para fazer isso para os demais ambientes e para as arandelas, e eu obtenho as potências reativas. Agora, eu posso somar potências ativas com potências ativas e potências reativas com potências reativas. Eu só poderia somar potências aparentes se elas tivessem o mesmo fator de potência. Ou seja, eu poderia somar a potência aparente de todos os ambientes, exceto das arandelas, pois o fator de potência das arandelas é diferente de 0,8. Quando eu tenho fatores de potência diferentes, eu só posso somar potências ativas com potências ativas e potências reativas com potências reativas. Nesse caso, então, temos o seguinte. Vou fazer a soma das potências ativas e vou obter o resultado de 559 watts. E vou fazer a soma das potências reativas. Com essa informação, agora nós podemos calcular a potência aparente total. Como nós vimos, a potência aparente ao quadrado é igual à potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Novamente, eu vou pedir para o Excel arredondar a resposta e eu vou fazer a raiz quadrada da potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Fecho o parênteses da raiz, coloco o número de dígitos do arredondamento e fecho o parênteses do arredondamento. Com isso, eu vou obter uma potência aparente total de 707,69 volt-ampere. Com isso, nós voltamos ao nosso projeto e vamos lá no quadro de cargas. Veja que a potência ativa já indicava 559 watts, que era o valor que nós havíamos calculado. E qual era o valor de potência aparente calculado? O valor de potência aparente calculado era de 707,69 volt-ampere. Eu volto no projeto e preencho a coluna da potência aparente. 707,9 eu vou arredondar para 708 volt-ampere. Dessa forma, nós obtemos as potências ativas e as potências aparentes dos circuitos. Sempre tomar cuidado quando você for somar potências de componentes com fatores de potência diferentes.
Se o fator de potência é diferente, eu não posso somar as potências aparentes. Eu tenho que somar potência ativa com potência ativa e potência reativa com potência reativa. A partir das duas é que eu consigo calcular a potência aparente total. Assim, espero que tenha ficado claro como obter os valores de potência ativa e potência reativa em um circuito. Se você se interessa por conteúdos de engenharia como esse, siga-nos no Instagram no @complementaroficial. E até o próximo vídeo.